vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. Bom, hoje o quê? Baguncinha. Não, hoje China. Deve estar vendo aqui, né? Hoje, então, Halinia. Que isso, um lugar extremamente interessante, né? A gente está aqui diretamente da China continental, usando VPNs para subir os arquivos. Então esse vídeo deu muito trabalho. Antes de mais nada, eu vou pedir o like para quem é sardinha raiz, porque eu nunca deixo vocês na mão, independente de onde eu esteja, não é mesmo? Quem não é sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever no canal aqui, se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. O que a gente tem aqui no Giro da Bolsa normalmente, Cazé? Notícias do que aconteceu nessa semana, né? Agora, essa semana aqui tá complicado, olha só. O Ibovespa abriu aí a semana com 195.733,52 pontos. Caiu 0,67% nessa semana. Tinha subido interessantemente, mas aí acabou caindo. E o IAFD, que é o índice fundamentalista da UVP, caiu 1,69%, fechando a R$ 133,84, então o AUVP 11, né? Daqui a pouco eu te mostro os detalhes aqui de todos os outros indicadores econômicos, mas eu quero te adiantar que essa semana foi boa para quase todo mundo, né? A notícia mais esperada pelo mercado, ela veio na sexta-feira e ela fez muito bem para as bolsas de valores da Europa, dos Estados Unidos, e só não fez o Ibovespa subir porque a Petrobras aqui, a notícia não é boa para ela. A notícia, ela é maravilhosa para o mundo, mas para a Petrobras, que estava ganhando com petróleo mais caro, né? Não necessariamente. Então você lembra, lifting cost da Petrobras, o custo de produção da Petrobras é de $7,70, tá? Quando você vai comparar com o preço que estava, cento e poucos dólares o barril, você percebe que tudo isso aqui, ó, acaba virando margem, né? Se o preço cai, é melhor ou pior para a Petrobras? Muito pior, né? A Petrobras mesmo não tem nada a ver com o Estreito de Hormuz. E aí é claro que a gente está falando aí, então, dessa decisão maravilhosa do Irã de reabrir totalmente o Estreito de Hormuz, deixar os navios passar, aquilo que carrega até 20% de todo o petróleo mundial, resolver o nosso problema com fertilizante também, ó. Clica aqui, acabou acontecendo aquele cenário que eu tinha dito, né? O melhor cenário possível. Todo mundo disse que nos comentários, Raul, você tá sonhando muito, você é muito otimista. Tá aí o otimismo para vocês, né? Acabou abrindo. É lógico que isso não é para sempre, mas por enquanto é isso. E isso pode dar uma bela aliviada nos mercados. Inclusive o Brasil precisa aproveitar o momento, importar bastante fertilizante, fazer um estoque, né? Porque os mercados já estavam sentindo ali aquele peso da inflação. Você sentiu o peso da inflação provocada pela redução da oferta de petróleo? Aí o diesel aumentou de preço, a logística piorou, né? Eu senti porque eu comprei o carro recentemente e, cara, ficou caro, hein? Ficou cara a gasolina. Essa decisão não veio por acaso, né? Aconteceu de várias negociações, de muitas idas e vindas ali na relação do Irã com Israel e com os Estados Unidos também. Lembrando que na semana passada a gente teve uma tentativa frustrada de acordo no Paquistão e aí o Trump resolveu dar uma agressivada, mandou fechar o Estreito de Hormuz também para os navios do Irã, acabou sendo um contra-ataque ali para estrangular o comércio exterior deles e aí o Irã reagiu aí ameaçando atacar os portos de vários países ali no Golfo Pérsico e o petróleo voltou a subir a $100 o barril. Mas quando tudo parecia ali ter piorado, veio a grande notícia que trouxe alívio para todo mundo. O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano, que estava sendo fortemente atacado aí pelas tropas israelitas, como um desdobramento, né, desse conflito aí no Irã, e mais uma tentativa de Israel de acabar com o grupo terrorista aí, o Hezbollah. Logo depois do cessar-fogo, o ministro aí das relações exteriores do Irã anunciou a abertura total do Estreito de Hormuz, pelo menos até o fim da trégua entre os dois países. Lembrando aí que os Estados Unidos e o Irã também estão no meio do cessar-fogo. Então esse movimento todo acabou ajudando o Trump a aliviar um pouco o discurso e a pregar o fim da guerra. Também teve aquele ponto, né, da China não querer se envolver ali e uma série de outras coisas. Depois desse anúncio do Irã, ele disparou 10 mensagens, uma atrás da outra, o Donald Trump, tá? Uma comemorando a decisão, agradecendo o apoio do Paquistão na negociação, depois ele voltou a dizer que ainda não ia abrir mão do bloqueio às embarcações do Irã, depois falou de novo que ia abrir, depois agradeceu a China, depois falou que o Xi Jinping é muito amigo dele, que eles vão dar um abraço caloroso. Foram algumas coisas aí que ninguém entendeu muito bem, foram diversas mensagens. Muita gente acredita que o Trump faz essas coisas para realmente manipular os mercados, né? Não que a gente saiba disso, Deus me livre, né? Não tenho certeza nenhuma disso, nem acredito totalmente nessas teorias, mas é muito estranho o mesmo jeito que ele tuita, né, as informações desses conflitos. O fato aí é que a reação à abertura do Estreito de Hormuz, ela foi imediata. As bolsas dispararam nos Estados Unidos e na Europa, o petróleo despencou 11% de uma vez, né? Vamos ver se vai mexer no preço da bomba, né? Voltou a ficar abaixo dos $90 o barril, e isso foi tão bem recebido aí. O risco real era de uma inflação generalizada no mundo inteiro. Então os mercados estavam muito prejudicados, né? Inclusive os Estados Unidos aí tiveram o pior mês de março dos últimos 4 anos, e a alta de preço também estava incomodando outras potências aí, como Reino Unido, França e Alemanha, né? Que fizeram uma reunião de emergência em Paris com outros 40 países planejando uma ação conjunta para forçar a reabertura do estreito, que acabou não sendo necessário porque a decisão do Irã veio exatamente nessa hora, né? Ali, enquanto acontecia a reunião, acabou abrindo, mas eles devem ter algum planejamento para caso feche de novo. Os líderes europeus também comemoraram a decisão, disseram que vão ficar de olho para evitar uma possível privatização do Estreito de Hormuz ali, ou a cobrança de algum pedágio pelo governo iraniano, né? Depois do cessar-fogo, milhares de libaneses ali voltaram
voltaram para casa, mas encontraram aí cidades devastadas pelo exército de Israel, principalmente no sul de Beirute, onde vários bairros foram completamente destruídos. Pensando aqui no lado humano da guerra, né? Infelizmente a gente não tem nenhuma garantia real que esse conflito vai acabar, e quem sofre sempre a população, né? Sempre aquelas pessoas ali que não tem nada a ver com a história. Tá dois gordinhos, um do lado do outro ali brigando para se explodir, eles não têm coragem de dar tiro um no outro de verdade. Quem vai lá dar tiro são sempre os nossos jovens que acabam falecendo nesse tipo de conflito. É muito triste, né? Guerra é um tipo de combate muito complicado, assim. Olhando aqui pro Brasil, a reabertura da rota de petróleo também deve dar uma amenizada no mercado. É bom lembrar que a gente quase teve uma paralisação dos caminhoneiros aí por causa da disparada do diesel em pleno ano eleitoral. Pesa muito aí no valor do frete, e o governo federal teve que se juntar com vários estados aí, fazer um pacote de 30 bilhões de reais para tentar segurar um aumento dos combustíveis e do querosene de aviação, que estava quase impossível, né? 55% de aumento de uma vez. Então, para a economia, o desfecho da semana foi muito bom, mas o resultado imediato da Bolsa de Valores acabou sendo negativo porque a Petrobras é muito grande, né? Ela tinha sido muito favorecida ali, ela pesa bastante na formação do nosso índice Bovespa aí, e com esses conflitos no Oriente Médio, a coisa estava meio positiva para ela, né? Querendo ou não. As ações chegaram a subir quase 30% desde o início da guerra, mas aí na sexta-feira acabaram caindo forte aí, 7,41% numa lapada só, fechando a R$ 46,22. Para o governo Lula aí, a abertura do Estreito de Hormuz também traz um alívio gostosinho, né? Até porque a inflação generalizada é um péssimo negócio no eleitoral. Inclusive a popularidade dele estava aqui, ó. Lembra sempre que o Lula, o eleitorado dele reage muito à inflação de alimentos, né? Então foi muito complicado aqui, ainda mais nesse cenário que estão mostrando nas últimas pesquisas aí, com a desaprovação do governo voltando a passar de 50% e o Flávio Bolsonaro em uma crescente impressionante, já superando o Lula no segundo turno, de acordo com a Quaest. Cheguei até a fazer um vídeo aqui, né, falando sobre esse cenário eleitoral, mas o vídeo que eu tô falando é aquele que eu fiz o Lula versus Flávio Bolsonaro, que eu acho um vídeo melhor. Eu fiz também um debatezinho assim, só discutindo eleições, porque eu sabia que vocês queriam, mas o pessoal não gostou muito não, porque quando você dá opinião sobre eleição, fica complicado ver esse outro que ele tá um pouco mais objetivo. E pensando também que 40% dos eleitores do Flávio tenham dito que podem mudar de voto até o dia da eleição, né? Então não tá ganho pro Flávio Bolsonaro. E por falar em mudar de voto, né, mas indo aqui um pouco pro lado da política, a gente teve mais uma decepção nessa semana aqui, com a segunda CPI que pegou um puxadinho para investigar as relações do Daniel Vorcara sendo engavetada no Congresso. Acredita, Cazé? Terminando naquele... Investigar relações do Vorcara é complicado, né? São muitas. Vamos dizer que terminou em pizza ou em linguiça? Em Peleleca. Terminou em linguiça toscana, né? E depois da CPI do INSS, a CPI do crime organizado também acabou de forma melancólica, com a rejeição do relatório que apontava a omissão do Procurador-Geral da República e pedia o indiciamento de 3 ministros do STF por supostas ligações com o crime organizado. O Supremo reagiu aí com vários ministros criticando o relatório, que pode virar alvo aí de ação no STF, né, por abuso de poder, e a oposição saiu em defesa do relator e disse que o governo Lula teve uma atuação vergonhosa para conseguir enterrar a CPI no Senado. Agora, com o fim da comissão, as atenções se voltam para a delação aí do Daniel Vorcara, o vulgo Peleleca, né, que foi um dos principais nomes aí citados na reta final da CPI e que está prontinho para entregar alguns comparsas que também fizeram parte do escândalo do Banco Master. E com isso tentar diminuir uma eventual pena, né? Exato. Que pena dele, hein, ô Cazé? Eu tenho muita dó, né, cara? Nessa semana, o ministro André Mendonça mandou prender também o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que é suspeito, tá, de ter negociado aí com o Vorcara uma propina de 146 milhões de reais em imóveis para ajudar o Banco Master no auge da crise. Ele também teria entrado num amplo esquema para tentar lavar esse dinheiro, inclusive usando como fundo, sabe quem? Fundos da gestora REAG, aquela que também foi liquidada pelo Banco Central, viu? E agora, pra gente tentar entender na tela o resumão de tudo isso que a gente falou, caso Master, CPI, baguncinha em Brasília, Estreito de Hormuz, queda no petróleo, Peleleca, o resumo de tudo foi o nosso combarim do índice Bovespa aí, interrompendo uma sequência de 10 altas seguidas que fez ele bater o recorde histórico de 198 mil pontos. Lá no exterior chegou a encostar nos 200, mas aqui no dia caiu a notícia, né, da reabertura do Estreito de Hormuz. Ele acabou fechando a semana com 0,67% de queda aos 195.700 pontos. E aqui você vê aqui, né, S&P 500 bateu a máxima histórica nessa semana com 4,48% de queda, já tá cara, hein? Nasdaq com 6,66% de queda também na máxima histórica. Bitcoin também 4,66% de alta, Ethereum 10,49% de alta. E tem muita gente que não tá entendendo esse momento aqui, o tanto que ele é estratégico para a história do investidor aqui. Quando você percebe um bull market, que é quando a gente diz que tudo aquilo tá subindo, existem aqui as últimas janelas para você procurar aquilo de melhor valor, ou seja, aquelas empresas que estão lucrativas, com baixo endividamento, têm um resultado e um desempenho legal que ainda não foram vistas pelo mercado. Se você tem essas empresas, você está com elas na sua carteira, sabendo que a taxa de juros vai cair, daqui a pouco o quê? A corte na taxa de juros gera aquele momento de saída para quem pegou o título IPCA+. Você sabe que você consegue vender os títulos antecipadamente e colocar o dinheiro no
bolso. Isso tudo vai acontecer agora. Se você não consegue entender esse cenário, assiste aqui às vezes e fala, Raul, cara, tem umas notícias que eu não sei porque que impacta o mercado, eu não sei como funciona, eu não sei o que fazer com a minha carteira. Tô investindo há vários anos, vi agora alta, parece que eu não tô ganhando o mesmo tanto que todo mundo tá, né? Minha carteira é meio bagunçada, comprei umas coisas que não faziam muito sentido, ganho num lugar, perco no outro. Falta estratégia. Se você quiser desenvolver sua estratégia, alvp.com.br. Lembrando, para entrar na UVP tem que ganhar mais de R$4.500 por mês. Então, final de abril aí, você entra na turma que tá começando, vai fazer suas aulas em maio e junho, tá no momento estratégico, ainda vai pegar a pré-eleição, ainda vai pegar esse cenário todo agora, talvez o início do corte de juros. É muito bom para você. Eu sei que às vezes você pensa, eu vejo vídeo de YouTube, vou cair nisso, né? Entrar nesse negócio de começar a fazer curso online. Cara, tem que estudar. Estudar é uma coisa que é importante para todo mundo. Você não vai conhecer ninguém de sucesso que é contra o estudo. Não existe isso, né? Raul, mas o Lula falou que não gostava de ler. Mas é coisa dele. O Lula também é difícil de chamar. Então, não brincando com vocês aí, mas... Não, o VP não precisa ler também. Então, vai sem vídeo. Até o Lula poderia fazer. Não, mas tem que estudar, é difícil. Né? Não sei se ele queria fazer, não. Então, alvp.br, o Lula não é meu aluno, nem o Bolsonaro. Pode ficar tranquilo. Pode, não sei também. Tem que conferir. Mas eu acho que não é, não. Então entra aí, que vai ser um prazer pra mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Pra abrir conta, a gente não aceita político, não. O VP nunca aceitou. E agora a gente continua aqui com uma rapidinha. O que é uma rapidinha, Casé? Diante de todo esse cenário, isso aqui é a água da Pepsi. Você tem que ter muito McDonald's aqui no comunismo? É impressionante. O comunismo é maravilhoso aqui, né? Eu falar isso pra vocês. O comunismo aqui é uma coisa muito específica. Você chega aqui, você tem McDonald's, você tem Coca-Cola, você tem Pepsi, etc. iPhone pra caramba vendendo. iPhone pra caramba vendendo pra todo lado. O que você não tem? Não tem Uber. Aí eles têm o Didi, que é o aplicativo deles aqui. O Didi trabalha aqui. E o Mocó também. E chega rapidinho, né? O Didi é bom, você pede rapidinho. Agora, vou dizer uma coisa pra vocês. Tem uma coisa que é meio problemática. Esse negócio pra enviar vídeo é bem complicado. Tem umas mentiras que dizem sobre a China também. Uma coisa que eu fico impressionado, né? No Brasil, sempre que você usa como referência a China, o pessoal fala, não, sabe que lá na China tem um limite de horas que as pessoas podem ficar viciadas no TikTok, é bloqueado, né? O cara tem um horário, é tudo educativo, tudo sei lá o que, o TikTok usa um algoritmo diferente aqui na China. Conversa, rapaz. A gente pegou o ônibus, todos os caras vendo as mulheres fazendo assim com a tetinha, o negócio é uma baixaria danada. O tempo todo. Dentro do trem e 24 horas por dia. Eles andam na rua assim, colado na tela. Colado na tela. Eu nunca vi nada do tipo na minha vida. Então, assim, essas histórias todas que falam de excepcionalismo chinês, igual fazia com os Estados Unidos antigamente. Tudo nos Estados Unidos é maravilhoso. Conversa fiada. País como qualquer outro. Organizado. Mas muita sujeira também em determinados lugares. Tem sujeira na rua em alguns lugares. A única coisa que eu fiquei impressionado é que as crianças aqui não choram. Isso é verdade. E quando deita no chão, eles ignoram. E outra coisa, pessoal fuma em tudo quanto é lugar. Então, assim, essas coisas todas que um lugar é mais incrível, com tudo síndrome de vira-lata, galera. Que, bom, realmente, a China é muito diferente do estereótipo, das expectativas, né? Daquela coisa sensacionalista que divulga. Não é um problema, as pessoas vivem bem. Não tem essa tecnologia em todo lugar. Não tem. Cardápio papel, vários lugares, normal. Você tem uma comida muito barata, de muita qualidade, boa. Entrega. Mas muita coisa industrial. Muita entrega de bike, de moto. Depois eu faço um vídeo, se vocês quiserem, comenta aí que... Não sei, não é o tipo de vídeo que é no canal, né? Mas se vocês quiserem, a gente faz um vídeo aí, se o pessoal comentar. Perfeito. Então, agora o que é uma rapidinha, cara? Uma rapidinha, eu acho que é uma coisa boa pra se fazer, mas vir aqui pra China fazer uma rapidinha é muito trabalhoso, não compensa. Não compensa. Pô, é 40 horas de voo. Tá maluco, 45 horas. Loucura. Total, assim, não, real, é 20 e poucas horas, mas não é. Quando você vai na prática, não. Tem que parar em Dubai, etc. Tinha ninguém lá de parou em Dubai. Rapidinho é um negócio legal pra você fazer quando você tá na China? Não acho. Não compensa. Não compensa. Eu tô de jet lag até agora. Eu também, tô meio com sono. Então, rapidinho nada disso, não. Notícia que não é nem irrelevante ao ponto de ficar fora do programa, nem relevante o suficiente pra ganhar um destaque, né? A Petrobras elegeu o novo conselho de administração para os próximos 2 anos com o secretário executivo do Ministério do Planejamento. Quem é ele? Guilherme Melo, assumindo a presidência do colegiado. A estatal também aprovou a distribuição de 41 bilhões em proventos aos acionistas referentes ao ano de 2025 aí, para completar o caixa do governo. O índice IBCBR, considerado a prévia do PIB brasileiro, subiu 0,6% em fevereiro, superando o resultado de janeiro, mas foi considerado fraco na comparação anual. Nessa semana, o governo confirmou a meta de superávit fiscal de 0,5% do PIB em 2027, aí, viu, Casé? Que equivale a um resultado positivo de 73 bilhões de reais nas contas públicas. Os bancões americanos também, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, superaram as expectativas do mercado com um lucro líquido maior que o esperado no primeiro trimestre de 2026. A maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, também apresentou um resultado muito bom com um lucro de 2,2 bilhões de reais, 46% de alta no ano contra ano. O presidente da Câmara, quem? Hugo Mota. Acelera. Rechaçou o projeto de lei em regime de urgência pelo governo e disse que vai manter o calendário inicial de votação da PEC, que põe fim à escala 6x1. Pode acabar em breve aí na jornada dos trabalhadores brasileiros. Para a oposição, o governo fez populismo ao tentar atravessar a PEC, que deve ser votada até o fim de julho. A polícia prendeu também os MCs Ryan e Pose do Rodo, né, em uma operação contra o esquema de lavagem de dinheiro. O criador da Choquei, o Rafael Oliveira, também foi preso na mesma operação.
só. Amém. Pra fechar o programa aqui, a gente traz uma notícia realmente relevante, né? Eu pensei que era essa que passou agora, tu já. Não, essa daí não é relevante, não, que essa é o pose a cara do crime. E ele falava. Ela fala que é crime, eu sou criminoso. Ela é da Zona Sul, eu sou criado outro. Aí eu, mano, não te apaixona, vagabundo nato, não. Porra, grande pose do Rodo aí, caralho. Eu nem sabia que ele era bandido, pô. Pô, pior que eu achava até legal o ritmozinho da musiquinha dele. Ah, porra. Eu tava ganhando o dinheiro dele, você precisava ser vagabundo também, pô. Não bastava endeusar vagabundagem. Mas o cara, quando ele fala muito da vagabundagem, é porque ele é vagabundo, né? Um ambulante foi preso no Rio de Janeiro depois de vender um churrasquinho por 10 mil para uma turista britânica. Ele usou uma maquininha de cartão adulterada que muda o valor sem o cliente perceber. Agora pronto, agora é crime vender... O valor agregado? Valor agregado. 2 pilotos foram flagrados também miando e latindo durante a comunicação com o aeroporto Ronald Reagan, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A gravação viralizou nas redes porque os dois continuaram a brincadeira mesmo depois do controlador de voo pedir para eles se comportarem como pilotos profissionais. É brasileiro isso aí, não? Não, mas imagino que tenham tomado cogumelo, então aprenderam com o Renan. Foi leiloado ontem, no sábado, um colete salva-vidas usado por um sobrevivente do Titanic. O lance inicial é de 150 mil libras, né? É quase R$1 milhão aí. É isso, compraria? Não. E, infelizmente, uma notícia triste aí, cara. Morreu nessa sexta-feira o maior jogador brasileiro de basquete de todos os tempos, Oscar Schmidt, né? Aos 68 anos de idade. Eu não vi ele jogar, que a gente já nasceu, ele já era apresentador. Eu não vi, não. Eu não vi na época. Tem a impressão de ter visto imagens, né? Lances ali, porque o irmão dele trabalhava no Fantástico. Uma certa vez teve uma homenagem pra ele, né? O Tadeu Schmidt, que deve estar mal. Nossos sentimentos aí pra vocês. Oscar nunca deixou os companheiros de time na mão, nunca desfalcou a equipe nem com a mão quebrada. Sobretudo em dia de jogo importante. Grande Monsanto aí, né, cara? Que loucura, né? Pô, é muito ruim isso aí, né? Quando você perde, assim, o Brasil já é tão carente de ídolos, assim, né? E é engraçado, né? Porque o basquete já não é um esporte tão valorizado no Brasil. Eu sinto que eu cresci ali com a Hortência e com ele sendo pessoas muito... Ele sempre foi um cara muito respeitado, né? É engraçado, né? Porque o Brasil sempre teve pessoas, assim, em esportes meio aleatórios. Por exemplo, o Guga, né, cara? A minha infância, e ele é até hoje, né? O Guga até hoje é uma grande referência, né? Exato, e é um esporte que não é tão famoso Gustavo, assim. porque é muito caro jogar tênis, né, pro brasileiro em comum, assim, mas o basquete eu acho que é um esporte mais Qual popular. é o esporte mais famoso da China, será? Eu acho que é o badminton. É verdade. Inclusive, a gente viu um robô que joga badminton. Eu não tenho certeza, eu só inventei. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês.